Primeiro Fórum de Bicicletas de Rio Branco, primeiro Fórum de Bicicletas. Mas antes de falar sobre o primeiro Fórum de Bicicletas, o que é um primeiro Fórum de Bicicletas, a gente vai esclarecer o seguinte. Eu vou chamar aqui o responsável, que é o Valvin Rocha, para explicar por que o ciclismo é importante e vamos dar uma palhinha para cada um aqui da sua versão sobre o assunto. Ciclismo, por que ele é importante? Então, normalmente quando a gente pensa em ciclismo, as pessoas têm no imaginário aquela pessoa com um capacete, com a roupa apropriada e tudo mais, mas ela vai muito mais além do que isso. Então a gente pensa naquelas pessoas que utilizam a bicicleta no dia a dia, que vão para o trabalho, as mães que levam as crianças para a escola, ou que usam a bicicleta como meio de subsistência também, para ganhar a sua vida. Então, a bicicleta ela tem essa pegada muito forte com relação à questão da inclusão social, mas também nós temos um legado aqui no Acre, um legado deixado por um grande movimento ambientalista, que foi lá na década de 70, quando começou com Chico Mendes, que a gente imagina que a floresta precisa ser preservada. Também, nesse debate com relação às questões ambientais, a bicicleta ela é um forte instrumento também de resistência a um modelo de desenvolvimento que é imposto pelas grandes multinacionais, que é a utilização de carro, da motocicleta, com queima de combustível fóssil, e a bicicleta é uma resistência, né? A gente tenho certeza que quanto mais uma cidade utiliza a bicicleta, ela se torna mais humanizada, ela se torna mais democrática, ela se torna mais saudável e todos os índices de violência, por exemplo, no trânsito, também caem, baixa a mortalidade, aumenta a autoestima das pessoas na cidade. Então, a bicicleta ela é um instrumento muito revolucionário na cidade. A gente encontra resistência no Brasil contra essa ideia das ciclovias e da implementação de bicicletas aqui? Olha, eu acho que essa é uma grande resistência, eu acho que no mundo inteiro ainda existe, mas no Brasil ela é muito forte também. Há uma resistência muito grande. Aqui no Acre a gente tem vivido uma coisa diferente do restante do Brasil com relação a esse processo, né, da inclusão da bicicleta no seu dia a dia. Mas no Brasil, com certeza, basta você sair nos grandes centros com a bicicleta, você vai ver o porquê que os ciclistas são tão hostilizados no trânsito, sendo que nós somos, nessa cadeia, um dos elos mais fracos, sabe? O pedestre e o ciclista é o elo mais fraco, mas mesmo assim ele é hostilizado com o cara que está na moto, ou que está no ônibus, ou que está no carro. É uma resistência muito grande, mas nós estamos fazendo, essa turma que está aqui, ela representa esse movimento que vem se fortalecendo cada vez mais no Brasil, no sentido de dizer, mostrar para a sociedade que a bicicleta, como eu falei anteriormente, é esse instrumento de transformação e a gente vai no contraponto dessa política de desenvolvimento que eu pelo menos não concordo. Claro. Não, é muito criticável mesmo o combustível fóssil, a gente vê gases de efeito estufa, mudanças climáticas, né? A natureza, realmente, o planeta está mudando, a natureza está com uma resposta muito rápida e violenta, né? A gente tem períodos de seca extrema, seguido de muita inundação, ou seja, a coisa não está legal, não. Então a gente tem que pensar em alternativa para combustível fóssil e bicicleta. Inclusive, na China, que é um dos países, uma das economias que estão crescendo, que vai dominar a economia mundial em breve, a maior parte da população usa bicicleta, não tem algo assim nesse sentido? Tem, mas tem um outro contraponto. Acho que é um dos países mais poluídos. Que tão poluídos pra caramba também. Vamos lá, vamos passar a bola para os outros convidados. Eu pedalei já há algum tempo na China, porque eu estive na Copa em 2008, né, nos Jogos Olímpicos de 2008, também estive em Xangai mais recentemente no ano de 2013. Eles estão nessa velocidade inversa, que é muito acelerada no Brasil, aqui no Acre menos, mas no resto do Brasil muito acelerada, que é a motorização. Então, assim, aquilo que a gente conhecia, daquela imagem, que é imaginário da China que a gente tinha, que era aquela bicicleta em massa. Aquela multidão andando de bicicleta. Agora está em motos. Mas eles já estão, tanto é que em 2013, aconteceu uma coisa curiosa, em 2013 o mercado da Shimano, que é quem faz câmbio no mundo, não conseguiu atender o mercado internacional, ficou atendendo durante 8 meses só o mercado chinês, graças ao boom deles, né? E isso afetou toda uma economia do bike business, no sentido assim, de não ter câmbios para o lado de cá, para o nosso lado oeste do mundo. Foi uma coisa curiosa. Mas a China, ela realmente, se ela for naquela onda da motorização, para você ter uma ideia, em 1998, quando eu fui para Brasília, que a gente fez uma campanha em prol do Código de Trânsito Brasileiro, naquela época a China tinha menos da metade da frota brasileira de carros e matava mais que o dobro.
Então, olha só, como a motorização é uma coisa gravíssima, mesmo uma China que é continental, é muito grave. É um país que não pode se motorizar na mesma velocidade que o Brasil fez. Né? Nos últimos 20 anos, o Brasil motorizou demais. Nós perdemos muito o hábito de sermos gente ao nos locomovermos. E aqui, o estado do Acre, a cidade aqui de Rio Branco, ela tem uma outra pegada do resto do Brasil. É impressionante. Quando você estava mencionando a questão da resistência, nós lá na cidade de São Paulo, nós estamos, infelizmente, vivendo um momento em que se partidarizou, se associou a uma legenda política da última gestão, os avanços da política pública em relação à mobilidade ativa. Então, estamos estigmatizados como se nós fôssemos de um determinado partido. E bastante como é que chama? Hostilizados, né? Pela própria situação. Que nós temos uma dificuldade muito grande no sentido de acalmar a situação e deixar bem claro que trata-se de política pública e não política partidária. Sim, você promover a mobilidade ativa. É apartidária essa questão, não tem nada a ver com partido político, né? Você está mencionando o fato do Haddad estar sendo processado porque colocou ciclovia em São Paulo, né? Já que nós vamos falar dele, e isso é muito injusto, porque ele gastou 120, 170 milhões, sendo que esse dado, para fazer 400 quilômetros de ciclovias, que não paga nenhuma alça de acesso a qualquer ponte que se faz naquela cidade. E neste caso, nesse específico caso, se fosse verdade, essa situação, esse prefeito da situação estaria se locupletando de denunciar e não conseguiu provar. Essa matéria é uma matéria feita pela Veja, que somou até a data. Sabe, a gente tem essa piada que a gente faz na Itália, quando o garçom rouba, ele soma na conta a data. Foi feita essa conta, somou-se a data para poder, na ciclovia da Paulista, onde teve aterramento de cabo de fibra ótica, teve toda uma série de beneficiamentos e de estrutura na cidade, que eles computaram como sendo conta da ciclovia, e que não é, mas que você vai abrir o piso, vai fazer uma estrutura cicloviária e pode enterrar o cabo óptico, você não vai fazer na mesma obra, ou você vai ter que separar para poder ter um caixa diferente. Não. Então, assim, neste caso específico, é uma grande inversão, é o tal do fake news. Né? Fake news, né? E a população cai porque está desinformada. Agora, eu gostaria que os demais falassem também como eles enxergam as vantagens do ciclismo, de todos os pontos de vista, cultural, político, social, etc. Pode soltar o verbo aí. Só se apresenta novamente, porque você está ao vivo, a câmera está meio tortinha, mas acho que dá para os dados. Aqui é o JP, então, falei que eu sou lá de São Paulo e faço parte dessa rede que chama Bike Anjo. A gente ajuda as pessoas que querem começar a pedalar na cidade e acabamos fazendo uma rede que hoje está em mais de 650 cidades do Brasil e até 33 países aí do mundo. Acho que é muito interessante a gente colocar da nossa perspectiva. Quem está ouvindo aí e mora, seja na cidade, numa área mais rural, já teve uma bicicleta ou tem uma bicicleta, pode perceber os efeitos nítidos e que eu vou falar alguns deles que para mim foi muito impactante. Primeira coisa é na perspectiva da eficiência, né? Principalmente quando a gente fala em cidade, quando vai para uma cidade maior, você se deslocar de forma prática, né, e de porta a porta e de forma mais rápida possível é um ganho muito grande, é uma liberdade muito grande, e isso a bicicleta trouxe para mim de forma muito efetiva. A partir do momento que eu pude conseguir uma bicicleta e não pude mais depender do transporte público nem de carro para me deslocar, eu fiz em metade do tempo todos os meus deslocamentos em São Paulo. Segundo ponto que foi muito enfático é a saúde. Então, deixa eu só reforçar, você usando bicicleta em São Paulo, uma cidade... Eu sou paulista também, eu vim de lá, conheço muito bem. Morava na Bela Vista, no miolo ali, no olho do furacão. Então, assim... com bicicleta, você conseguiu quebrar aquela rotina infernal de 3 horas de ônibus para chegar no trabalho, mais 4 para voltar, perdendo 7 horas por dia no trânsito? Por exemplo, exatamente. E eu fazia percursos bem longos desse tipo, assim. Considero isso um milagre, gente, pra falar a verdade. Olha. Vamos lá. Estamos falando de uma cidade com um território bem grande. Quando eu olhar para Rio Branco e o pessoal fala assim, não, é muito longe. Não, não é longe não, vocês não sabem o que é longe. Exatamente, eu digo mesmo. Mas eu acho que é um efeito na saúde, né, que foi muito predominante aí com relação... rapidamente você, em poucas semanas, sentiu o efeito de você estar com uma condição mais melhor, você chegar no trabalho com mais empolgação, com mais produtividade, sentindo melhor, o estresse cai e tudo mais. Então, esse é o efeito terceiro. E o terceiro ponto que eu sempre falo é que, para mim, conectou com toda essa galera toda que eu conheço hoje, que é percepção. É realmente você ter uma visão diferente da cidade, pedalar olhando diferente para a cidade, ou mesmo conectando com a natureza, que é o caso aqui que a gente pode ter muitas áreas assim
no Acre. Então, esses 3 pontos eu digo que é muito forte. Dentro de um carro, o cara não percebe a realidade ao redor dele com a mesma profundidade do cara que está ao ar livre numa bicicleta. E aí falamos do exemplo hoje, que a gente fez uma boa pedalada aí pela cidade. Os momentos onde estava arborizado, claramente a gente sentia o clima muito mais ameno, muito mais tranquilo, uma boa sombra ali, refrescante. Dentro de um carro, a gente não sente isso com ar-condicionado, você não percebe esses efeitos e percebe a importância da arborização de áreas verdes. Então, quando a gente fala de bicicleta, a gente não está defendendo a bicicleta. A gente está defendendo todo um ecossistema que a cidade precisa ter para melhor qualidade de vida, né? Não, e até um modo de se relacionar com o seu tempo, com o seu trabalho, etc, né? Porque, poxa, você mencionou um ganho de tempo enorme aí. Vamos passar para ele também e eu vou voltar para a senhora daqui a pouco. Então, só completando o que... Volta para o seu nome. Sou o Paulo aqui de Manaus, do Pedala Manaus. Isso aí. Só completando o que todo mundo já falou aqui, a bicicleta ela tem um papel importante também na questão do acesso à cidade, né? Ela democratiza os espaços. Isso faz com que as pessoas tenham mais acesso a tudo aquilo que a cidade oferece. E nesse aspecto, além da questão da socialização que o JP falou, a questão da democratização dos espaços, a questão de tornar a cidade mais saudável, as pessoas mais saudáveis, a bicicleta ela também pode funcionar como fonte de renda. Então é mais um benefício, né, que ela traz junto com todos os demais que todo mundo aqui acabou de mencionar. Ou seja, ela gera uma cadeia, né? Porque você tem quem venda a bicicleta, tem quem compre, tem quem conserte a bicicleta, manutenção, equipamentos, né? Tudo isso aí está gerando economia, emprego, é isso? Também, isso. Perfeito. E tem o bike shopping, né? Bike que leva shopping. tudo na bicicleta para... Nós estamos falando do ar-condicionado, né? É impressionante. Nós que pedalamos, quem está do lado do carro, dentro do carro, não imagina o calor que emana de um carro que está com o ar-condicionado a todo, né? Então, assim, quem está lá dentro está tudo fresquinho, tudo, ele não imagina o que ele está aquecendo. A gente vai pedalando, a gente percebe exatamente quem é que está com o ar-condicionado a todo, porque ele emana um calor daquele carro, impressionante. O carro vira mais um forninho, né? No Totalmente, meio do totalmente, porque se ele, para ele esfriar lá dentro, ele vai esquentar lá fora. E disseram aqui que a senhora esteve aqui no tempo do Chico Mendes e teve uma experiência com ele. Conta para os ouvintes essa história. Faz exatamente 40 anos, quando eu cheguei aqui, vindo de ônibus, imagina, eu fiquei quase 10 dias naquela estrada, a BR-64, 364, atravessei a Bossa do Rio Bunã, aqui, cheguei por aqui, isso foi em março de 78. E eu estava indo buscar um padre muito amigo da minha família, que eu nem sei se hoje ele é vivo, porque ele voltou para a Itália, que era o Ettore Turini. Aí eu chego em Chapuri, e imaginando que ele fosse estar lá, não, encontro o padre Cláudio, que era um grande amigo do Turini, ficamos lá hospedados e conhecemos eu e o João, com quem eu morava na época, e nós conhecemos bem o Chico Mendes. Foi uma coisa muito, muito importante na minha vida, porque com uma simplicidade muito grande, foi assim uma aula de sociologia na prática, né? Né? A importância da floresta em pé e toda a questão de pertencimento da terra, sem ela lhe pertencer, ela ser você e ela, né? É uma coisa muito diferente, é uma coisa que não dá para traduzir para nós lá em São Paulo. As pessoas não conseguem compreender muito bem o que é propriedade e o que é você ser da terra, né? Claro. Que é bem diferente, né? Bem diferente. É bem diferente. É bem diferente. Isso a gente aprende aqui. Um caso você tem uma comunhão, no outro você tem uma posse responsável, é diferente. Que é a minha origem, né? É a minha origem. Você chega aqui, moleca, saindo da faculdade, para conhecer o trabalho daqueles missionários, né? E me deparo com o Chico Mendes. Formou minha cabeça, minha maneira de ser. Isso foi em 78. E só 40 anos depois eu volto para cá. Gente, a gente tem pouquíssimo minuto, né? Pouco tempo, pouquíssimos minutos, na verdade. Teria muito para perguntar aqui, mas a gente vai ter que focar um pouquinho no fórum. Então vamos voltar aqui. Eu gostaria também de finalizar assim, que vocês dessem uma impressão rápida para a gente assim. Bike em Rio Branco, ciclismo em Rio Branco. Eu quero que vocês, em 1 minuto cada um, por causa do tempo, não porque eu sou muito chato, me perdoem, né? Qual a impressão que vocês têm de realizar ciclismo aqui em Rio Branco? É possível? Dá para aumentar essa prática? Como é que é? Um por vez, vamos lá. Seria importante o pessoal de Rio Branco entender o patrimônio que vocês têm. Não só pelas estruturas cloviárias, mas a esmagadora maioria do motorista aqui respeita. E isso é um patrimônio. Então é uma cidade que te convida ao compartilhamento, é uma cidade agradável. Todo o desenho urbano nesses últimos 20 anos, ele foi focado em cima de uma cidade para as pessoas. E isso não tem preço. Então, assim, eu faço assim,
não digo um apelo, mas assim, percebam, vocês que são de Rio Branco, percebam a cidade agradável que vocês têm, preservem e valorizem quem está de bicicleta, e você, motorista, se sinta muito bem por ser uma pessoa que respeita o pedestre e o ciclista, porque é uma coisa que faz a cidade ser muito agradável. Aí é uma pessoa que a senhora rodou o mundo inteiro de bicicleta, sabe muito bem do que está falando, né? Com Conhece certeza. muitas cidades, né? Com Vamos certeza. lá. Aqui a gente se sente muito na Holanda, nós estávamos até falando sobre isso. Esse enorme parque linear que vocês têm, que são ciclovias, que é uma rota de pessoas ao longo dos rios, dos rios, eu não sei como é que vocês chamam, ribeirões que tem, totalmente saneados, e que vem lá da periferia da cidade para o centro. Isso é maravilhoso. Isso pode ser todo um corredor comercial para a mobilidade ativa. E eu me senti muito segura. E isso é um patrimônio, repito. JP. Para mim só soma aí, eu ecoo aí a questão da qualidade de vida, né? Para mim, pedalar em Rio Branco, eu tenho uma sensação de qualidade de vida muito grande. Com certeza me traz a percepção e a vontade de morar, por exemplo. Um lugar que eu moraria, Rio Branco, moraria, com certeza. E já fui para Cruzeiro do Sul também, também moraria lá, embora não é tão incrível quanto Rio Branco, mas gosto muito também. E ainda dá para falar de Tarauacá, então acho que dá para falar não só em Rio Branco, mas como Estado tem uma política de desenvolvimento social e ambiental que olha para as pessoas, e eu acho isso realmente tem que ser valorizado pelo acreano e ser valorizado pelo resto do Brasil também, com certeza. Então o Acre existe e é incrível. O Acre existe, gente. Existe, pedala e pode ser exemplo para muita gente, tá? Então o que vocês têm aqui é algo que vocês têm que preservar, têm que valorizar e tem que crescer cada vez mais. Não pode regredir. Essas conquistas sociais e ambientais, elas não podem regredir. Isso vocês têm que preservar sim, e que cada vez mais possa ser mostrado para o Brasil todo, para que o Brasil aprenda aqui com a floresta, aprenda com o norte. Perfeito. É isso, está na hora do Sul aprender um pouquinho com o Norte também, né? Ainda bem que a gente tem um pouquinho para ensinar. Vamos lá, vamos voltar aqui pro Valden, né? Temos 3 minutos. Valden, vamos falar um pouquinho do fórum em si. O que será o Fórum de Ciclismo de Rio Branco? O primeiro Fórum de Ciclismo. Quais são os atores que vão estar lá aqui? Quem vocês vão reunir? Qual a proposta desse fórum? Em que horas ele vai se realizar e onde? Bom, primeiro dizer que eu acho que o fórum ele acontece no momento ideal para essa discussão sobre a questão da mobilidade na cidade de Rio Branco. Agradecer essa turma que acabou de falar agora, que eu acho que essa impressão também nos motiva a fazer não só esse fórum, mas outros ambientes para fazer essa discussão da cidade. O fórum ele traz vários temas, como eu falei, transversais à discussão da questão da bicicleta, da mobilidade por bicicleta. A gente vai estar discutindo aí o empoderamento das mulheres através do uso da bicicleta, nós vamos estar discutindo as questões ambientais, como a gente pode fortalecer esses movimentos ambientais na região amazônica, com os povos da floresta, também voltado com a questão da utilização da bike. Nós abrimos espaço para outros coletivos que fazem também alguns movimentos parecidos com o nosso, como o pessoal do trekking, que vai estar lá falando sobre as trilhas que são feitas na Amazônia. A gente abriu esse espaço para que eles parecem muito com os nossos movimentos. E, além disso, hoje, a partir das 18h30, nós vamos começar a fazer o credenciamento lá no Cine Teatro Recreio, hoje, sexta-feira, a partir das 18h30. E logo depois nós vamos ter essa figura magnífica, que é para a gente um símbolo de luta pela mobilidade ativa e sustentável, que é a Renata Falzoni. A gente, tanto a Renata quanto o Paulo e o JP, nos orgulha muito de estar trazendo para... Nós escolhemos o que tem de melhor no Brasil para fazer esse debate no Acre, sabe? E a gente trouxe o que tem de melhor nessa construção de um Brasil melhor. A Renata está trazendo um filme fabuloso, eu tive a oportunidade de assistir lá no Rio de Janeiro, e digo assim, não percam. Lá no Cine Teatro, é gratuito, é só chegar lá, nós vamos ter o filme, e em seguida a gente vai estar fazendo uma roda de debate com a Renata. E no sábado a gente vai ter toda uma programação, que é essa que eu te falei ainda há pouco, sobre as discussões que a gente imaginou que seria interessante para o debate. E no domingo a gente vai fechar com o Ciclocultura, que é um momento cultural que vai ser na casinha de ocupação cultural. Um detalhe que as pessoas têm me perguntado sempre, é um fórum para ciclistas? Não, é um fórum para a sociedade. Então não precisa ser necessariamente um ciclista. Seria muito legal se a gente visse todos os ciclistas lá. Mas também é muito bom ver pessoas que estão a fim de entender um pouco o que é esse movimento no Brasil, no Acre, aqui em Rio Branco, e participar. Estão todos convidados, inclusive você, e essa figura que eu adoro também, que é a Cristina. Então, só para a gente repetir, para as pessoas não perderem essa informação. Hoje, que horas, em que local? Então, hoje no Cine Teatro Recreio, a partir das 18h30. Amanhã? Amanhã nós vamos começar a partir de 8 horas até meio-dia. No Cine Recreio também? No Cine Teatro Recreio, de 14 às 17. E domingo nós vamos fazer
que é o Ciclocultura, na casinha de ocupação cultural, que é no final do Parque da Maternidade da Mascarenhas de Moraes. Perfeito, gente. Olha, as informações assim foram bem rápidas, né? Mas acho que deu para sentir a importância do ciclismo nesse cenário atual. Tem mais informação que seria interessante. No Facebook tem uma... Basta digitar lá, primeiro Fórum de Bicicletas de Rio Branco, ele vai abrir o evento, tem todas as informações ali. Perfeito. Gente, eu não teria nada a acrescentar, né? Eu acho que eles explicaram muito bem, de forma rápida, concisa. Eu fiquei empolgadíssimo. Não imaginava, parece que eles abriram um outro universo aqui para mim. Eu não imaginava que o ciclismo pudesse ser tão profundo assim, pudesse ter tantas relações, né? E nos abrisse outras perspectivas, né? Dentro desse padrão de vida atual, até bem massacrante que a gente tem, né? Muito obrigado a todos. Eu fiquei muito feliz com essa entrevista, né? Vocês já estão convidados para outros programas, se quiserem, porque foi muito curta essa entrevista, me arrependo desse tempo ser tão rápido, tá? Então é isso, gente. Valeu. Alguma recomendação final que vocês queiram dar? Fiquem à vontade. Eu só tenho a agradecer o convite e aí deixar com a turma. Eu faço um outro convite. Pega aquela bicicletinha que está lá parada na sua casa, dá um trato e sai para pedalar. E leve tua família, vai gostar, vai resgatar esse hábito. E sempre que tiver no volante, já sabe, não é? Respeita. É isso aí. Isso aí, se precisar de ajuda, chame Bike Anjo. Bike Anjo? Como é que é isso? Como é que é isso? Bikeanjo.org, entrem lá, você pode pedir ajuda de alguém ciclista experiente. Já tem Bike Anjo Rio Branco, tem Bike Anjo em Cruzeiro do Sul. Se você estiver numa peia ali no meio da estrada ali, chama aí que tem os voluntários, são voluntários mesmo que já pedalam e podem repassar essa experiência para você. Valeu. Senhor? Não, nada mais a falar. Já falaram tudo. Bom, gente, o programa Planeta Acre chega ao seu final. Fique ligado no Planeta Acre todas as sextas-feiras, das 13h30 às 14 horas. Espero que tenham gostado, pois o programa é feito com muito carinho para todos vocês. Aguardamos seu telefonema e suas sugestões, agora ao vivo pela internet também. Apresentação, Maurício Galvão, produção musical, William de Arruda, divulgação em mídia e fotografia, Cristina Lacerda, sonoplastia de Janden Silva, valeu Janden, jornalista responsável, MJ, direção executiva de programação também de MJ. Este programa é uma realização da Fundação Aldeia de Comunicação. Boa tarde e até a próxima sexta-feira.